Você sabia que a Mata Atlântica é uma das florestas tropicais mais ameaçadas do planeta? Ela já foi tão desmatada que hoje somente 12% da sua área original segue de pé. Falando assim, pode parecer que esse bioma está bem distante da gente, mas não. 72% da população brasileira mora em áreas de Mata Atlântica e é na área original dessa floresta que estão localizadas grande parte das regiões metropolitanas brasileiras. Um exemplo é a região metropolitana de Recife. Mas, assim como eu, você tem a sensação de, apesar de viver em uma área próxima da Mata Atlântica e que inclusive já foi Mata Atlântica, você sabe muito pouco sobre essa floresta? Eu sou Ariana Pacheco e vou tentar conhecer um pouco mais sobre esse bioma, conversando com Joaquim Freitas, coordenador geral do Centro de Pesquisas Ambientais do Nordeste, o CEPAM, e também com Henrico Bernard, biólogo, que é professor do Departamento de Zoologia da UFPE e responsável pelo Laboratório de Ciência Aplicada à Conservação da Biodiversidade. Henrico, para a gente começar a conversar sobre a Mata Atlântica, primeiro eu te pergunto em quais regiões do Brasil a gente encontra esse bioma. Bom, a distribuição original da Mata Atlântica, ela ia do Rio Grande do Sul até um pedaço do Rio Grande do Norte. Essa era a distribuição ao longo, principalmente do trecho da costa brasileira. Em alguns estados ela penetrava mais em direção ao interior e chegava a se distanciar mais da costa brasileira. Mas, a grosso modo, é uma floresta que acompanha o litoral brasileiro, desde o seu extremo mais ao sul até parte do Rio Grande do Norte, com alguns enclaves de Mata Atlântica no Ceará, e mais recentemente há uma discussão sobre se essa Mata Atlântica chegava de fato até o Piauí ou não. Mas, a grosso modo, a gente pode dizer que essa era a distribuição original da Mata Atlântica. E o que é que a gente encontra nesse bioma, tanto em relação à fauna quanto à flora? Bom, nós estamos falando de um dos mais ricos biomas do mundo, né? A Mata Atlântica é reconhecida mundialmente pela sua enorme biodiversidade. Ela é uma das matas úmidas mais ricas do planeta. Ela tem uma taxa altíssima de riqueza de espécies, de endemismo também. O que é um endemismo para quem está escutando a gente? O endemismo são aquelas espécies que são restritas a determinados locais e não ocorrem em nenhum outro local do mundo. E a Mata Atlântica está cheia de espécies endêmicas, espécies que só ocorrem nela e nenhuma outra parte do planeta. Isso aumenta ainda mais a relevância da Mata Atlântica, porque mostra que se a gente perde trechos dessa mata, trechos dessa floresta, nós corremos o risco de perder também espécies únicas, que não ocorrem em nenhum outro local do planeta, né? Mas a Mata Atlântica ela é mundialmente reconhecida pela sua exuberância. Se você pegar as cartas dos primeiros navegantes portugueses e espanhóis que passaram por aqui, é quase que unânime a fantástica descrição que eles faziam da Mata Atlântica, da sua riqueza, da sua exuberância, da quantidade de vida da Mata Atlântica, né? E não por acaso ela é conhecida como um hotspot de biodiversidade. O que significa isso? É um conceito que foi desenvolvido há mais de 20 anos atrás, que aponta os locais de maior riqueza e maior ameaça de biodiversidade do planeta. E a Mata Atlântica é reconhecida como um dos hotspots mais importantes, um dos mais ricos e mais ameaçados. Joaquim, reforçando um pouco isso que Henrico falou, a Mata Atlântica é um dos biomas mais degradados do mundo.
Mas quando é que começa a história de degradação da floresta? Quando é que a Mata Atlântica começou a ser derrubada? A gente pensa, né, na Mata Atlântica como um dos ecossistemas mais ameaçados do planeta hoje, certamente é o mais ameaçado do Brasil. Né? Originalmente, né, como o Henrico trouxe aí brilhantemente, a Mata Atlântica ela ocupava toda a porção oriental do Brasil, né, na parte costeira, de cerca de 1,5 milhões de quilômetros quadrados. Né? Então, hoje, o que a gente tem é apenas cerca de 12,4% disso, aproximadamente. Né? Então, a história da degradação da Mata Atlântica ela é antiga. Né? Se fala bastante desde o início do momento de colonização, onde a Mata Atlântica foi o primeiro ecossistema a ser explorado pelos colonizadores. Né? A gente conhece bem, dentro da história do Brasil, a retirada do pau-brasil, que aconteceu aqui em escala monumental, né? Levado para a Europa para ser utilizado em diversos usos, inclusive em tinturas têxteis. Para além disso, né, foram os primeiros ciclos de colonização humana, ocorreram dentro da área espacial do bioma, formando as primeiras cidades, os primeiros centros, e inclusive os primeiros ciclos econômicos do Brasil pós-colonização. Né? A pós-colonização a gente teve aqui introduzindo, primeiramente, o ciclo de exploração madeireira através do pau-brasil e outras espécies. Né? Após isso, a gente teve ciclos consecutivos que foram de cana-de-açúcar, o ciclo açucareiro, ciclo do café, o ciclo de mineração, enfim, e tantos outros ciclos econômicos que fizeram com que hoje mais de 70% da população brasileira esteja localizada dentro desse que seria o limite original do bioma. Né? Então, todos esses tipos de ações, eles geram impactos, eles geram o cenário de fragmentação que a gente vê da Mata Atlântica hoje. Né? Quando a gente fala de impacto, a gente está falando, sobretudo, de que hoje as áreas, esses 12,4% restantes, em grande parte, eles estão enclausurados em pequenos remanescentes florestais, dentro de áreas privadas. Né? Então, todo esse histórico de ocupação nos levou a esse cenário atual que a gente tem. Então, a gente pensa, né, um dos 25 hotspots de biodiversidade, a gente tem mais de 21 mil espécies de plantas, aves, mamíferos, répteis, e um terço dessas espécies são endêmicas da região da Mata Atlântica. Então, é um ecossistema de grande valor de biodiversidade, que traz, inclusive, uma série de serviços ambientais para a população, né, os benefícios do bom funcionamento desse ecossistema para a população, e tem esse cenário de ameaça que a gente consegue verificar hoje, enfrentar hoje. Os dados mais recentes, eles mostram para a gente, inclusive, que houve uma escalada, né, no desmatamento da Mata Atlântica. A gente teve, por diversos anos, uma estabilização, né, quase que uma pausa, digamos assim, a grosso modo, no desflorestamento, na perda de áreas florestadas na Mata Atlântica, mas entre 2018 e 2019 a gente teve aí um aumento de áreas de cerca de 14 mil hectares que foram desmatados nesse período. Então, isso também é fruto de uma série de políticas de desmonte, né, como a gente está vendo aí, das ações dos órgãos ambientais, dos órgãos de fiscalização, que são os órgãos que inicialmente têm que proteger essas áreas. A história da Mata Atlântica no Brasil, ela mostra muito a nossa relação com a natureza, né, com o meio ambiente. Né? Infelizmente, ela não é uma relação pacífica, não é uma relação de convivência muito cordial, vamos chamar assim, entre a população brasileira e o meio ambiente. Né? A história da Mata Atlântica, ela mostra bem a história de como a gente lidou com a natureza. Né? Durante séculos, ela foi vista como um repositório de riquezas a serem exploradas sem um cuidado, sem uma preocupação no sentido de entender melhor o que estava acontecendo, o que estava sendo perdido. Né? E essa relação frequentemente conflituosa, ela trouxe várias consequências. Né? Primeiro, se estima que a Mata Atlântica perdeu aproximadamente entre 93% a 87% da sua área original. Então, o que sobrou é muito pouco comparado com o que tinha originalmente. Isso já mostra a enorme perda que nós tivemos. Né? E o que sobrou também é muito pequeno em toda uma poxa de retalhos, e retalhos pequenininhos. Né? Por exemplo, se você pegar a Mata Atlântica do Nordeste, que a gente chama de Centro de Endemismo Pernambuco,
que é o pedaço da Mata Atlântica acima do Rio São Francisco, o maior pedaço que sobrou de Mata Atlântica acima do Rio São Francisco tem menos de 1.500 hectares. O que significa isso? O maior pedaço de Mata Atlântica que sobrou no Nordeste do Brasil tem menos de 1.500 campos de futebol. Isso mostra uma perda gigantesca. Nós estamos falando de uma área que ocupava a maior extensão do litoral brasileiro, e o maior pedaço que sobrou de Mata Atlântica aqui no Nordeste tem só 1.500 hectares. Você pode pensar, bom, mas 1.500 hectares ainda assim é bastante, né? Não, não é. Porque para manter populações de várias espécies, de vários animais, uma área desse tamanho é insuficiente. Imagina, por exemplo, uma onça pintada. Os estudos mostram, assim, quando você coloca radiotransmissores em onças e acompanha a movimentação dessas onças, uma onça chega a usar uma área de mais de 2.000 quilômetros quadrados, que é muito maior do que 1.500 hectares. Então, esse maior fragmento de Mata Atlântica aqui no Nordeste, ele não suportaria uma população de onça, ele mal suportaria uma única onça dentro dele. Todo mundo que estiver viajando aqui na região, todo mundo que estiver saindo de Recife, indo em direção a Tamandaré, indo em direção a João Pessoa, ou indo em direção até mesmo a Gravatá, começa a reparar na paisagem. Você vai ver que o que sobrou de floresta foram pequenas ilhazinhas de floresta circundadas por cana-de-açúcar. E essas ilhas de floresta, elas são geralmente pequenininhas e elas estão em locais assim bastante característicos. Ou é no topo de um morrinho, ou é male um pedacinho que sobrou perto de algum curso d'água, perto de alguma área assim. Então, imagina se você for um animal, você só vive em área de floresta e tem que viver nessa paisagem que sobrou. Então, se imagina tentando sair de uma ilhazinha de floresta dessa, indo até a ilha mais próxima. Você vai ter que cruzar um mar de cana-de-açúcar, cruzar estradas, cruzar cidades. Isso mostra os enormes desafios da persistência da biodiversidade, do que sobrou dessa Mata Atlântica aqui nessa paisagem, que perdeu muito, o que sobrou está pequeno, está pouco para quem ficou aqui, e além disso é um grande mosaico, onde o ambiente às vezes é totalmente diferente do que era o ambiente original que aquele animal, aquela espécie estava acostumada a viver. Então, quando eu convido os meus alunos a fazerem essa reflexão, de olhar a paisagem da Mata Atlântica como ela é hoje, e tentar entender os desafios da persistência, aí essas pessoas, os alunos e quem fizer esse exercício, vai começar a entender melhor quão desafiador é manter essa biodiversidade, o pouco dessa biodiversidade, que ainda assim, apesar de ter perdido muito, ainda é bastante rico. É um enorme desafio manter essa biodiversidade nessa paisagem super fragmentada e com pequenos fragmentos de Mata Atlântica que sobraram. Joaquim, e já que Henrico tocou nesse ponto do desafio da preservação, uma questão recente que surgiu aqui em Pernambuco, né, foi a discussão sobre o Arco Metropolitano Norte, que é uma via expressa que ligaria as cidades de Igaraçu e Cabo de Santo Agostinho, passando dentro da área de preservação ambiental Aldeia Beberibe. Qual o impacto de um empreendimento como esse dentro de uma área de Mata Atlântica? Então, é muito importante, inicialmente, né, a gente trazer que a área de proteção ambiental, a Aldeia Beberibe, ela é uma unidade de conservação. É uma área protegida que abriga hoje um dos maiores remanescentes contínuos de Mata Atlântica ao norte do Rio São Francisco, como o Henrique bem trouxe. Dentro da APA, a gente tem uma cobertura florestal de cerca de 6.000 hectares de floresta, né, um dos poucos remanescentes com esse tamanho, né, em área contínua, que possui, né, uma série de espécies ameaçadas de extinção já catalogadas, inclusive, dentro dessa área, né, a gente consegue ter, como é uma área de uso sustentável, ocupações humanas, diversas outras fontes, né, que já
opção para esse remanescente. Então, você passar qualquer tipo de infraestrutura pelo meio de um remanescente como este, a gente tem uma série de impactos que podem ser gerados aí, né? Inicialmente, o primeiro deles que a gente pode falar é a geração de bordas de floresta, né? Uma estrada, qualquer tipo de infraestrutura de estrada que corte um fragmento florestal, ele vai dividir esse fragmento em dois, afetando a vegetação inicialmente, trazendo uma série de fatores de degradação, sendo um vetor para que uma série de fatores de degradação possam atuar dentro de uma área que anteriormente não tinha esse tipo de influência, tá? E a gente vai conseguir ver esse impacto acontecendo, caso isso venha a ser colocado lá nas áreas, o que não é indicado, em tempo real. É uma coisa incrível, porque lá dentro das áreas já tem uma série de espécies catalogadas ameaçadas de extinção. Hoje, né, local, inclusive, de soltura de espécies por parte do órgão ambiental estadual, e esses impactos, eles são enormes, tanto que está gerando uma discussão muito forte dentro da sociedade civil, sobretudo capitaneado aí pelo Conselho Gestor da APA, juntamente com o pessoal do Fórum Socioambiental de Aldeia, para discutir alternativas, né, a essa obra, que essa discussão já não é de hoje, né, ela vem já de diversos anos acontecendo. Para além do próprio efeito de borda, você tem uma série de questões que podem trazer impactos ali dentro, né? Uma vez que é colocado em estrada, você traz ali uma série de riscos para expansão de ocupação humana, expansão de áreas urbanas, a diminuição de áreas de florestas através desses vetores, né? Então, uma estrada como essa, ela tem que ser muito bem pensada, muito bem planejada, para que evite-se esse tipo de impacto dentro de uma área protegida como a de Aldeia Beberibe. E não sei, uma observação talvez um pouco leiga, mas que também traz um impacto para esse bioma, é a questão que você divide a área de Mata Atlântica em duas, e os animais que vivem ali não têm muito uma consciência sobre, vamos esperar o tráfego de veículos diminuir para passar, atravessar de um lado para o outro com segurança. Eles simplesmente atravessam a via, e o risco de morte dessa fauna por atropelamento cresce muito, né? Perfeito, Ariana. Você cria uma barreira para o fluxo gênico dessas espécies, né? Que é uma área que essas espécies estão acostumadas a transitar, a passar, e aí você vai criar uma barreira física para que essas espécies elas possam transitar livremente dentro da floresta, né? Então, vai vir a ocorrer aí uma série de atropelamentos, uma série de impactos também para a fauna existente nessa região, caso isso venha a ser implementado da forma que está. Eu queria chamar a atenção de um ponto que acho que é muito oportuno para essa discussão do arco metropolitano, que é o seguinte: toda vez que você faz um estudo de impacto ambiental, e uma obra como essa, desse porte, tem que ter um estudo de impacto ambiental, um dos aspectos muito importantes do estudo de impacto ambiental é mostrar, primeiro, a viabilidade, se é uma obra ambientalmente viável ou não. Mas existe um outro aspecto do estudo de impacto ambiental, que é você mostrar cenários alternativos, você mostrar, por exemplo, um desenho que seja melhor para a estrada, menos impactante. Então, existe uma discussão que ela é muito importante, que às vezes, você mudar o desenho de uma estrada em 200 metros, 300 metros, 1 quilômetro, você consegue poupar os fragmentos, você consegue minimizar, diminuir ou até mesmo evitar o impacto dessa fragmentação. Então, nesse momento, que a gente está discutindo tanto questões relacionadas com os impactos do meio ambiente, na qualidade de vida humana, essa discussão, se esse é o melhor desenho, se existem cenários alternativos, essa discussão ela é muito importante. Então, a gente precisa cobrar do órgão licenciador, do governo do estado, cobrar de todos os envolvidos nesse processo, que eles mostrem para a gente quais são as alternativas. Porque a partir das alternativas, uma população esclarecida e os órgãos decisórios podem tomar melhores decisões. Nem sempre o desenho mais curto de uma estrada, ou o primeiro desenho de uma estrada, é o melhor desenho. Às vezes ele é o pior, às vezes ele é o mais caro, às vezes é o que vai causar maior impacto. E uma outra coisa que é extremamente importante a gente pensar
é que além de pensar melhor o desenho, a gente tem que pensar que hoje já existe tecnologia disponível para você minimizar os impactos de estradas. Então, se a gente está discutindo tanto preservar o que sobrou da Mata Atlântica, de um ambiente tão impactado, já tão desgastado, já tão sofrido como a Mata Atlântica, essa discussão sobre o desenho e sobre o tipo de estrada que vai ser construída, sobre as possibilidades, as alternativas que existem, ela é super importante. A população precisa estar atenta a isso. Quando a gente está falando de perder fragmentos florestais, perder áreas de floresta, nós estamos falando em perder também serviços ambientais, que é uma coisa muito importante. Vários desses fragmentos, eles abrigam nascentes de cursos d'água que são muito úteis para o abastecimento da população, para o uso comercial dessa água. Eles têm um papel muito importante em regular o clima, eles têm um papel super importante de funcionar como barreiras para ruído, tem um papel importante para evitar, às vezes, os casos de contaminações, de zoonoses. Então, manter, e a ciência está mostrando isso cada vez mais, manter o que sobrou de floresta é cada vez mais importante nesse cenário que a gente experimenta atualmente. E é isso que a gente tem que pensar. A gente tem que pensar em propostas que são propostas que permitam a persistência e a melhoria das condições ambientais, e não retroceder. Nós já perdemos floresta demais aqui na região para permitir mais derrubada dos últimos remanescentes que sobraram na região metropolitana. Isso precisa ficar claro para a população. Henrico, ainda falando sobre a degradação da Mata Atlântica, quais são as principais ameaças à preservação desse bioma? Então, a Mata Atlântica, depois de um período onde a gente vinha observando, como já foi mencionado pelo Joaquim, vinha observando uma queda do desmatamento, nos últimos 3 anos a gente está observando um aumento de novo do desmatamento na Mata Atlântica. Isso é muito triste. Hoje, o que você pode dizer que a principal causa desse aumento do desmatamento é o enfraquecimento dos sistemas de fiscalização. A Mata Atlântica tem uma legislação que a protege, ela contava com órgãos ambientais de fiscalização, contava com monitoramento, ainda conta com monitoramento de satélite, mas nós estamos observando um período muito negativo em relação a essa questão de conservação da biodiversidade no Brasil, que a gente está vendo que os órgãos de fiscalização estão sendo sucateados, estão sendo desmontados, estão tendo seus orçamentos cortados, e isso está resultando numa falha de fiscalização. E essa falha de fiscalização, ela é muito grave, porque uma vez que você perde uma área de mata, recuperar essa área é complicado, trabalhoso e caro. É o que chama de dano consumado. Então é muito mais lógico e muito mais econômico você evitar o desmatamento do que ter que restaurar a área, ter que tentar recuperar essa área. O que tem por trás desse desmatamento que está acontecendo na Mata Atlântica? São várias causas. Você tem um aumento da especulação imobiliária, então condomínios que estão sendo construídos em áreas de remanescente. Você tem uma expansão da área urbana, em alguns casos, com invasões, você tem áreas que são invadidas, são griladas, são ocupadas de forma irregular. Você tem a exploração de madeira, né, que ainda é uma coisa que acontece ainda, pessoas que entram no que sobrou de Mata Atlântica, derrubam árvores para explorar madeira. Há casos ainda onde persiste a caça, embora aqui na nossa região a área já tenha sido muito defaunada. Esse é um outro problema gravíssimo daqui da região, que muito do que se tinha de animais nessas áreas de mata já se foram. É raro você encontrar alguns animais, mais raro ainda você encontrar animais de grande porte. Esses animais já foram extintos aqui na região já há algum tempo. São pouquíssimas as espécies de grande porte que ainda permanecem. Então a gente tem um conjunto de fatores que está levando a esse processo de perda. Eu destacaria agora, como o mais grave, no meu entender, é essa fragilização
da fiscalização, esse movimento de enfraquecer a fiscalização ambiental? Dentro das últimas instâncias de governo que a gente vem tendo nos últimos anos, tem uma política voltada, por vezes, ao desmonte, mesmo da política ambiental, mais recentemente no último governo federal, como vamos vendo, né? E tudo isso atua em sinergia com um processo de enfraquecimento, né, das estruturas de conservação e também das estruturas de restauração da Mata Atlântica. Né? Quando a gente fala de conservação, o Henrico já falou brilhantemente as implicações para manter os ecossistemas em pé, da baixa estrutura de fiscalização, do baixo poder de comando e controle que esses órgãos ambientais eles vêm tendo dentro das atuais gestões, mas tem também um fator preponderante importante aí que a gente tem que levar em consideração, é que se eu também quiser restaurar uma área de Mata Atlântica hoje, esses mesmos fatores estão propiciando o enfraquecimento das estruturas de restauração dessas áreas. Como? Por exemplo, a baixa adesão das pessoas ao Código Florestal, né, através do Cadastro Ambiental Rural. A gente tem muitas propriedades cadastradas, mas ainda poucas implementando, né, os seus programas de regularização ambiental, por conta, né, em grande parte, da falta de estrutura de fiscalização dessas áreas. Tá? A gente tem também, em geral, uma série de mecanismos de comando e controle que eles não estão sendo fortalecidos em campo. Né? Então, isso cria uma segurança de impunidade, por assim dizer. Né? Em muitos locais, em muitas situações, isso gera uma situação em que não há uma punição para a realização de um crime de desmatamento e ainda não há um incentivo ou a estrutura para que esse proprietário ou essa pessoa que queira restaurar essas áreas, elas consigam. Só para te dar um exemplo, a gente fala muito na questão da cadeia produtiva da restauração florestal, né, que é uma cadeia formada por diversos atores, que são produtores de mudas, produtores de sementes, produtores de diversos insumos para restauração. Só que, se não há nenhum incentivo para que as pessoas demandem essas ações de restauração, para que as pessoas restaurem as suas áreas, essa cadeia da restauração ela vai ficando também cada vez mais enfraquecida. Ou seja, cada vez menos eu vou ter a disponibilidade de muda no mercado, a disponibilidade de semente no mercado, baseado também no interesse das pessoas dessa restauração. A gente tem hoje alguns movimentos, né, acontecendo no sentido de melhorar essa situação, né, a articulação de redes, de sementes e mudas, a articulação de produtores e a articulação, inclusive, de instituições para propiciar ações de restauração, independentemente do Estado, mas isso, para o ganho de escala, é mais que necessário um incentivo do Estado, e digo Estado das três esferas, municipal, estadual e federal, tanto no sentido de comando e controle, de verificar situações que precisam de uma correção, quanto no sentido de conseguir para que aquele produtor possa se adequar à legislação vigente. Joaquim, além da ação direta do homem na degradação da Mata Atlântica, como é que também as mudanças climáticas têm contribuído para esse cenário? Então, Mariana, a gente tem um cenário, né? Na verdade, as mudanças climáticas a gente tem que falar a partir de cenários, né? Os relatórios do IPCC trazem para a gente diversos cenários possíveis, né, de resultados para a Mata Atlântica. É só para deixar claro, para quem está ouvindo a gente, Joaquim, o que é IPCC? Sim, é o painel internacional para as mudanças climáticas. E aí ele traz uma série de cenários, né, onde a gente pode ter uma série de alterações de regime pluviométrico, de alterações de regime climático mesmo, de temperatura, e isso leva a alterações no ecossistema como um todo. Né? Para você ter uma ideia, a gente tem uma média de precipitação na Mata Atlântica em geral de cerca de 3.000 milímetros ano. Né? Se a gente tem uma diminuição ou um aumento abrupto dessa precipitação, os ecossistemas que ali estão, eles vão responder de acordo com esse estímulo. Né? Se a gente tem uma perda de floresta dessas áreas, isso também vai impactar nessas previsões que estão sendo realizadas para pior. Né? Então, todo esse cenário de mudança climática, ele é bastante ameaçador,
para os ecossistemas em geral, mas para a Mata Atlântica em específico, a gente tem uma dependência, sobretudo para a manutenção das fitofisionomias que a gente tem, de condições edafoclimáticas, condições de solo e condições de clima, que estão ameaçadas de não se terem, né? Então, isso vai levar a transformações, por vezes irreversíveis, nos ecossistemas que a gente tem hoje. E que transformações são essas, Henrico? Olha, deixa eu ajudar um pouquinho a explicar para os nossos ouvintes como é que as mudanças climáticas podem afetar a biodiversidade. Cada organismo, ele tem uma capacidade de tolerância. Ele consegue viver dentro de um limite de temperatura, de um limite de pH, de um limite de salinidade. Então, ele evoluiu na sua história ecológica evolutiva dentro de um limite de tolerância. Esse limite de tolerância, ele tem uma certa flexibilidade para aguentar um pouquinho mais quente, um pouquinho mais frio, mas ele tem um limite. Se esse limite for ultrapassado, essa espécie não vai conseguir ficar naquele ambiente ou não vai conseguir persistir naquele ambiente por causa, não vai conseguir alimento, não vai conseguir energia suficiente para se manter. Então, o grande desafio das mudanças climáticas, é exatamente isso. As mudanças climáticas estão mexendo com esses limites de tolerância. Elas vão colocar as espécies frente a frente com novos extremos de tolerância. Então, em alguns locais, vai subir mais a temperatura, vai chover mais, em outros locais vai chover menos, e a gente tem que tentar entender como que essa biodiversidade vai responder. Em alguns casos, se a espécie tiver uma adaptação, uma capacidade adaptativa muito boa, e se aquele local for pouco exposto às mudanças climáticas, e ela conseguir tolerar bem as mudanças climáticas, pode ser que aquela espécie, naquele local, não seja tão afetada assim. Mas existem situações onde a espécie é muito sensível às mudanças climáticas, essa variação, vai estar num local que vai ser muito exposto e ela tem baixa capacidade de adaptação. Então, nessa combinação, essa espécie pode acabar sendo extinta naquele local, porque ela não vai conseguir tolerar essas novas condições. Então, esse é o grande desafio que a gente tem. É tentar entender como que a biodiversidade vai responder a esse novo cenário de clima que aponta para a gente que vai ser bastante diferente do que a gente está acostumado. E qualquer pessoa que mora aqui na região já está observando uma série de efeitos das mudanças climáticas. Você percebe chuvas quebrando recordes. Há pouco tempo atrás nós tivemos uma chuva de mais de 200 milímetros em menos de 48 horas. Isso é muita água. Choveu em um dia 60% do esperado para o mês. Isso já é um indício de que o clima está mudando. Se você vai para o interior, vai lá para Caatinga, já tem estações meteorológicas que mostram que dos anos 60 para cá, a temperatura já aumentou 1,5 grau, em determinados locais quase 2 graus. Você pode falar, mas e daí? E daí é que a gente entra nessa questão que eu estou falando. Será que isso aí está expondo a biodiversidade a um novo limite de tolerância? Será que ela vai aguentar ou não? Então, essas mudanças climáticas que estão acontecendo, elas são apontadas por vários pesquisadores como talvez o maior desafio que a gente vai ter pela frente, porque vai certamente pressionar a biodiversidade como um todo para ver qual que é o novo limite que ela vai aguentar. E nós estamos inseridos nessa biodiversidade. Nós, como espécie humana, a gente tem uma grande tolerância, a gente consegue, por meio da tecnologia, tolerar temperaturas mais altas, tolerar temperaturas mais baixas, etc. Mas a gente depende da biodiversidade para viver, como alimento, como fonte de matéria-prima, como fonte de medicamentos, de informação, de conhecimento. Então, nós, sem dúvida alguma, também seremos afetados pelas mudanças climáticas. A gente precisa agora, primeiro, entender de que forma essas mudanças climáticas vão impactar a gente. Segundo, nós precisamos urgentemente nos prepararmos para essas mudanças climáticas, para esse enfrentamento. E para a biodiversidade, quanto mais fragmentada uma área é, no caso da Mata Atlântica, por exemplo, mais vulnerável ela fica às mudanças climáticas. Por quê? Porque ela vai ser testada mais aos limites.
Se você tem uma área que tem muita fragmentação, com muita borda, e a temperatura ainda aumenta mais, aquelas bordas passam a ser expostas a temperaturas mais altas, que vão expor a biodiversidade que ficou naquela borda a condições cada vez mais extremas. Então, uma das coisas que você observa nos experimentos de efeito de borda é que quando você aumenta muito a temperatura na borda, várias espécies de plantas não sobrevivem nessa borda. Elas não conseguem lidar com esses extremos de temperatura, com a temperatura mais alta, com uma incidência maior. Então, nós estamos numa combinação bastante problemática. Nós temos uma área muito rica em biodiversidade, mas muito fragmentada. E o que sobrou é muito pequenininho, são áreas muito pequenininhas. Isso tudo torna essas áreas de floresta que sobraram aqui mais vulneráveis às mudanças climáticas. Esse talvez seja uma coisa que a maior parte da população não passa pela cabeça, não entende que existem os chamados efeitos sinérgicos. O que vem a ser isso? Um impacto pode ser potencializado por outro. Um impacto pode aumentar o outro. Então, essa é uma área que a biologia da conservação e a ecologia vem estudado muito nos últimos anos, exatamente porque a gente está diante de algo muito grande, que são as mudanças climáticas. Sim, perfeito. Henrico trouxe de forma espetacular quais são os principais efeitos, né, das mudanças climáticas dentro do que a gente vem vivendo na Mata Atlântica, inclusive, né, claro que conjugado, né, com o mau uso de solo, com outros tipos de práticas não sustentáveis de uso de solo e práticas agrícolas, a gente já tem observado, né, sobretudo lá na região sul do Brasil, processo de desertificação dentro dos limites do bioma Mata Atlântica em ocorrência, né? Então, há essa conjunção de fatores que o Henrico trouxe muito bem, que potencializa esses efeitos, né? Não é apenas a diminuição da precipitação, não é apenas a alteração das temperaturas, mas também o mau uso desses ecossistemas conjugados com tudo isso vão trazer esses efeitos deletérios aí, como a gente está vendo nesse caso da desertificação. Falando desses aspectos relacionados à ação humana e também às mudanças climáticas, quando a gente fala de degradação, a gente está falando sobre a extinção de quais espécies? O que é que existe hoje nessa floresta e que a gente conhece que está perto ou ameaçado de desaparecer? Na verdade, não só ameaçado. Há cerca de 15 dias saiu um trabalho relatando casos de extinção de espécies de aves aqui na Mata Atlântica do Nordeste. Então, essa questão já é real. Nós temos já espécies extintas aqui na região. Quando você fala assim, mas quais são os grupos mais vulneráveis? São vários. A gente tem o caso dos anfíbios, que são bastante vulneráveis, aves, tem muita espécie de ave que só ocorre aqui na região e em nenhum outro local. E quanto mais endêmico você for, quanto mais restrita for a sua distribuição, mais vulnerável você é. Porque se acontece alguma coisa maior nessa área de distribuição, a chance de você perder essa área é maior. Então, quanto mais endêmico uma espécie é, mais vulnerável ela tende a ser. E como aqui a gente está cheio de endemismos, tem muito endemismos aqui na Mata Atlântica, nós temos muitas espécies vulneráveis também. Os mamíferos aqui na Mata Atlântica do Nordeste, eles já foram muito impactados. Já existem vários casos de extinção local, né? Há espécies que ocorriam aqui e que não ocorrem mais, que as suas populações foram extintas, né? Então, aqui nos remanescentes de Mata Atlântica do Nordeste, por exemplo, não se tem mais relato de populações de onças pintadas. As populações de algumas espécies de grande porte de macaco, que chegavam até aqui em cima, também já não ocorrem mais. Você tem tatus, os grandes tatus, tatu canastra, você tem espécies de grande porte como antas, que praticamente desapareceram por completo da região. Então a gente não está falando de coisas assim, será que vai desaparecer? Na verdade, a gente já tem vários estudos que já mostram casos de extinção local. E, como eu falei antes, essas mudanças climáticas podem potencializar os efeitos da perda de hábitat e da fragmentação. Aí a gente volta naquela discussão que eu falei sobre os efeitos sinérgicos. Bom, já tem pouco hábitat, pouca condição de vida,
aí entrariam as mudanças climáticas e tornariam as condições de vida dessas espécies ainda mais complicadas. Então, assim, a população precisa entender que nós já perdemos muitas coisas documentados. Uma coisa interessantíssima, você vai em alguns museus, você vê pinturas dos pintores naturalistas que tiveram aqui há 300 anos atrás. Às vezes, num quadro, você vê pintado lá uma espécie que ocorria aqui na região e que não ocorre mais. Esse, por exemplo, é o caso do mutum de Alagoas. Você tem pinturas da época de Nassau que retratam o mutum de Alagoas, e foi uma espécie que foi extinta na natureza. Ele não ocorria mais livremente na natureza aqui na região. Então não é algo distante, algo, os cientistas estão muito alarmistas, eles estão chamando atenção. Na verdade, são processos que já estão ocorrendo aqui entre nós, e o triste é que vários desses processos, dessas espécies, elas às vezes são extintas sem que a gente nem fique sabendo. Por exemplo, insetos. Algumas espécies de insetos já foram extintas e pelo fato de não ser tão estudado, não ser tão evidente, não ser um bicho grande que todo mundo presta atenção, essas extinções às vezes passam despercebidas. Plantas também, orquídeas, bromélias, tem vários relatos de espécies que já foram extintas regionalmente aqui na nossa região. E a população, quem está nos ouvindo, pode perguntar, mas e daí? Qual que é o problema de uma espécie ser extinta? A analogia que eu faço é o seguinte, imagina um castelo de cartas. Você construiu um castelo de carta. Imagina que cada carta dessa seja uma espécie. Com bastante cuidado, você consegue tirar algumas cartas do castelo sem esse castelo desmoronar. Mas você não sabe exatamente qual é a carta que vai disparar o desmoronamento e quantas cartas você pode tirar. É mais ou menos essa analogia que a gente tem com a perda da biodiversidade. Você pode perder algumas espécies e você pode não perceber o impacto direto. Mas chega algum momento que, se você perder mais espécies, todo aquele ecossistema pode colapsar. Todo aquele castelo de cartas pode desmoronar. Perfeito, Henrico. E era essa final da sua fala é muito interessante, porque vem em sinergia com o ponto que eu ia trazer, que é essa interdependência, né, das espécies de fauna e flora dentro do ecossistema florestal. Só para os nossos ouvintes entenderem, tem muitas espécies de flora, por exemplo, que têm a sua existência condicionada a determinada espécie de fauna que vai fazer sua dispersão, né, que vai fazer com que ela se reproduza. A gente tem as espécies que na biologia são chamadas de zoocóricas, que necessitam de determinada espécie de animal, de inseto, para que ela possa, né, se reproduzir, para que ela possa expandir a sua área de atuação. Então, a partir do momento, né, como o Henrico trouxe a analogia do castelo de cartas, que eu tiro aquela carta que vai fazer o castelo cair para aquela determinada espécie, eu vou colocar mais de uma espécie em processo de extinção. Eu vou colocar todas as espécies que interdependem daquela para a sua existência. Né? E isso leva ao colapso ecossistêmico em nível local, isso leva ao colapso a nível de espécie, e isso leva também ao principal efeito, né, que a gente tem para os humanos disso, que é a perda da prestação dos serviços ambientais que a gente tanto precisa para sobreviver. Né? Hoje, quando a gente fala de perda de hábitat, principalmente, a gente está falando de perda de benefício para também as pessoas, né? A regulação climática, a provisão de água, a melhoria de condições de solo, enfim, todos os efeitos benéficos de um bom ecossistema, de um ecossistema funcionando de forma saudável, a gente também vai perder. Então, para falar um pouco de algumas espécies ameaçadas da Mata Atlântica, a gente tem diversas, né? Tem diversas, mas temos aí de aves, o pintor verdadeiro, né, que é hoje uma espécie símbolo daqui do CETAS, né, da Tangara, que é o centro de cuidado, né, das espécies animais que são encontradas aqui no estado pela CPRH. Tá? Tem o macaco prego galego, que é uma espécie de primata, que hoje existe em poucas regiões aqui da região Nordeste, uma delas na região do corredor Pacatuba-Gargaú, da Paraíba. A gente tem espécies de madeira que foram muito utilizadas em construção, né? Braúna, jacarandá, cedro vermelho, bicuíba, jequitibá, enfim. Todas essas espécies que traziam também, que tinham utilização humana, né? Além das suas funções ecossistêmicas, a gente vem perdendo.
Joaquim, o que é que vem sendo feito com o objetivo de preservar a Mata Atlântica, tanto na dimensão de organizações não governamentais, quanto na garantia de políticas públicas? Para a gente ganhar escala nas ações de conservação e de restauração da Mata Atlântica, a gente precisa principalmente de um alicerce, né, baseado em política pública. É muito difícil a gente falar de uma atuação desconectada da gestão pública, desconectada dos órgãos, né, que consiga ganhar uma escala de bioma, né, na proteção e na restauração dessas ações. Mas existe uma série de ações, sim, que vem ocorrendo, né? Ações de restauração florestal que vêm sendo feitas com ONGs, em parceria com o setor produtivo, né? Eu cito aqui o exemplo de algumas das ações do CEPAM que a gente vem realizando, tanto na Mata Atlântica do Nordeste quanto do Sudeste, né? No ano passado, a gente conseguiu restaurar 40 hectares aqui numa região de importância ecológica enorme, que é o corredor Pacatuba-Gargaú, né, que é um corredor de biodiversidade na Paraíba, onde há ocorrência, né, de espécies ameaçadas, inclusive esse macaco prego galego. A gente está tentando reconectar 2 dos maiores fragmentos de floresta atlântica da região para aumentar a disponibilidade de habitat para essa espécie. Né. Para 2021, a gente espera restaurar cerca de 170 hectares, tanto na região sudeste quanto na região nordeste, né, no corredor Pacatuba-Gargaú, e trabalhamos também no Espírito Santo e em Minas Gerais. Né, e são ações coordenadas através de diversas entidades privadas, do setor privado, de órgãos internacionais que vêm financiando ações de restauração florestal aqui no Brasil, mas para o ganho de escala aí, sem escala de bioma, a gente precisa realmente de uma atuação do poder público, no sentido de aumentar, sobretudo, a proteção das áreas que ainda estão de pé, né? A gente necessita de uma criação urgente de mais unidades de conservação. Hoje a gente tem cerca de 5% da Mata Atlântica recoberta por unidade de conservação. Então, essa representatividade ela tem que ser bem maior, né? A gente tem bastante fragmento florestal com valor de conservação que a gente consegue trazer ações de criação de unidade de conservação e, sobretudo, trazer para as pessoas, né, a informação, o empoderamento acerca das questões ambientais e do que vem acontecendo no bioma. Né? A gente sempre diz nas ações de reflorestamento, ou em qualquer ação de educação, que se as pessoas não se envolvem, se elas não se veem, se elas não se reconhecem naquela ação, essa ação ela tem pouco potencial de dar certo. Então, o que a gente precisa realmente é do engajamento social para que haja uma pressão também, né, para a articulação do poder público no sentido de ganhar escala das ações de conservação e de restauração do bioma Mata Atlântica. Henrico e Joaquim, a gente agora vai se encaminhando para o fim do programa. E para terminar, minha última pergunta para vocês, depois de tudo que a gente conversou aqui, qual a importância de preservar e também de restaurar o pouco que restou da Mata Atlântica? Olha, eu costumo dizer o seguinte, quando a gente tem fragmentos que sobraram de Mata Atlântica aqui, ao invés de perder importância, eles ganham importância. O que sobrou de Mata Atlântica aqui, na região, ele é inestimável, ele tem um valor incalculável. Por quê? Exatamente porque foi o pouco que restou de um dos ambientes mais ricos em biodiversidade do planeta. Então não é porque está fragmentado e já perdeu muito, que a gente tem que lavar as mãos e falar assim, mas está fragmentado, está todo perdido. Pelo contrário, a gente tem que agarrar esses fragmentos e proteger esses fragmentos com a maior responsabilidade, com a maior garra que a gente tiver, por várias razões. Se a gente quiser restaurar a Mata Atlântica, esses fragmentos vão ser fundamentais. São deles que vão sair as sementes, são eles que vão servir como centros de nucleação da restauração, são eles que funcionam como arcas guardando o que sobrou dessa Mata Atlântica. Então, quando você olha desse jeito, cada um dos pequenos fragmentos que sobraram, eles ganham mais importância conservacionista ainda. Então, nesse cenário que a gente está hoje, a mensagem é que não dá para a gente perder mais. A gente não tem gordura para queimar. O que já se perdeu de Mata Atlântica aqui já foi bastante. Não é mais aceitável, não é mais eticamente correto, não é mais economicamente viável a gente perder mais Mata Atlântica do que já foi perdido. Pelo contrário, o caminho agora
É um caminho de olhar o passado e falar, bom, erramos, vamos aprender com esses erros e vamos reparar esses erros para melhorar a situação que a gente está experimentando. Isso pode parecer uma posição meio utópica, meio sonhadora, assim. Mas, na verdade, nós estamos falando do que tem de mais moderno na interface entre economia e ecologia. Não é essa discussão de ou é desenvolvimento ou é meio ambiente, ela é a coisa mais ultrapassada que tem. A discussão hoje em dia é desenvolvimento com meio ambiente. Uma coisa não exclui a outra, pelo contrário, elas estão juntas e inseparáveis. Então a gente precisa rapidamente tocar nas pessoas que têm o poder de decidir, e aí a gente está falando de governos, a gente está falando da iniciativa privada, e está falando da população também, que tem um papel muito forte de cobrar, de induzir mudanças. A gente precisa entender isso. O que sobrou aí de Mata Atlântica na região Nordeste é extremamente insubstituível. Não dá para a gente perder, não dá para a gente aceitar o desaparecimento desses remanescentes. Essa é uma história que ela é possível de ser reescrita, ela precisa ser reescrita, e ela é o maior legado que a gente pode deixar para gerações futuras que vão vir. Que nós, em algum momento, fomos capazes de parar a destruição e reverter esse cenário de destruição. Eu faço coro ao Henrico, acho que o caminho é esse, inclusive adicionando que, para além do valor da biodiversidade, a nossa vida depende, em grande parte, dos ecossistemas florestais, sobretudo da Mata Atlântica, né? Apenas para citar um exemplo aqui da região metropolitana do Recife, onde boa parte dos ouvintes aí devem estar localizados, os principais reservatórios de provisão hídrica para a nossa cidade, para a nossa região, eles estão localizados dentro ou próximo, muito próximo de maciços florestais, porque a gente tem essa intrínseca relação entre a existência de cobertura florestal e a existência de água, né? Então, se a gente quer manter, se a gente quer continuar com nossos modos de vida, com a nossa forma de sobreviver, na verdade, né? Porque a água não é uma forma da gente conseguir sobreviver, conseguir continuar vivendo, né? A gente precisa, cada vez mais, proteger esses ecossistemas para prover essas benesses para nós, para além de todo o fator ecossistêmico, de todo o valor de conservação que essas áreas têm e é reconhecido pela ciência e por nós todos. Joaquim e Henrico, vou terminar agradecendo a participação de vocês aqui no Conexão UFPE. Foi muito boa essa nossa conversa. Até uma próxima. Ariana, agradeço demais o convite. Sempre o CEPAM está à disposição da Rádio Universitária e de todas as pessoas que tiverem algum tipo de questão para nós. Tá bom? Então, podem ir lá nas nossas redes sociais, cepan.org.br, CEPAM no Facebook, Instagram. Estamos sempre à disposição. Também agradeço o convite, é um assunto que é sempre importante a gente falar e é sempre importante também a gente transmitir essa informação para além dos muros da universidade, né? E o papel da rádio ele é fundamental, né? Que essa mensagem de conservação chegue no maior número de pessoas possíveis, que você comece a observar seus hábitos, o que pode ser mudado nos seus hábitos para diminuir esse impacto, que você comece a cobrar dos seus vereadores, deputados estaduais, federais, senadores, governadores e presidente, a conservação desse patrimônio, né? Porque isso é uma coisa que a gente não falou também, né? É um patrimônio. A população brasileira, ela detém um patrimônio que é um patrimônio muito rico. E a gente não pode perder esse patrimônio da forma como a gente está perdendo, né? Isso é empobrecer o significado do Brasil como uma nação. Uma nação não é feita só de pessoas, uma nação é feita de um conjunto de fatores, né? Tem as pessoas, tem a cultura, tem a biodiversidade, tem os recursos naturais, os recursos minerais, isso tudo é que forma uma nação. E a gente está num momento bastante crítico, bastante sensível, passando por um momento de pandemia que virou as nossas vidas de cabeça para baixo, e talvez o momento agora seja extremamente adequado para uma reflexão mesmo, né? Por que nós chegamos nesse ponto, né? O que a gente pode fazer para reverter essa situação, melhorar esse cenário?
Então eu gostaria muito que essa mensagem chegasse e tocasse as pessoas sobre essa reflexão. Esse foi o Conexão UFPE, uma produção da Assessoria de Comunicação da Universidade. Eu sou Ariana Pacheco e quem assina a produção desse programa é Larissa Soares. Você pode falar com o Conexão através das páginas facebook.com/Conexão UFPE e pelo twitter.com/Conexão UFPE. Deixa lá a sua sugestão ou comentário. E não deixa de seguir a gente no Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts e também no Mixcloud para ouvir o Conexão quando e onde quiser. Eu vou ficando por aqui. Até o próximo programa. Tchau!